Perfeito. Então, podemos começar com as perguntas, Stephanie? Claro, fique à vontade. Então, quais são os benefícios de ter uma comunicação digital eficiente? Bom, eu enxergo basicamente três principais benefícios, tá? Primeiro, a empresa, quando ela tem uma estratégia de comunicação bem desenhada, ela consegue um posicionamento muito mais relevante dentro do segmento dela, tá? Além disso, ela consegue atrair também oportunidades e negócios. E também, no caso da pessoa, né, da empresa já ter ali clientes, aumenta a possibilidade dela conseguir fidelizar esses clientes. Muito legal. Só vou interromper rapidinho, lembrando que o pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Se vocês tiverem perguntas, por favor, enviem nos comentários e aí no final, se a gente tiver um tempinho, a gente repassa elas para a Stephanie, tá bom? Sim, nós estamos fazendo a live hoje pelo IARP Jovem, né, que é um grupo de jovens aqui na IARP, de jovens profissionais, tanto da área de agronomia, que é o Bruno, da área de engenharia civil, que sou eu, e a Mirella, da área de arquitetura. Aí, esse grupo é formado por jovens, então todos que forem da faixa etária jovem, né, que se considerarem jovens, podem vir fazer parte do grupo. A gente veio hoje iniciar isso tudo e vamos agora voltar agora nas perguntas para a Esté, né? Esté, essa live hoje a gente veio falar muito sobre as estratégias, né? Então, quais são os aspectos mais importantes dentro da estratégia da comunicação? Bom, o aspecto primordial para mim, né, o que eu considero mais importante é ter um objetivo, né? Não adianta a gente começar a falar sobre posicionamento, estratégia de comunicação digital, se a gente não sabe para onde a gente está indo, né? Qual que é o objetivo do profissional, qual que é o objetivo da empresa ao começar a se posicionar na internet, enfim, nas plataformas digitais. Até porque sem esse objetivo, a gente não consegue mensurar, saber se está dando certo, se não está, se a gente precisa modificar alguma coisa, tá? Então, eu começaria, assim, como ponto zero, o objetivo. E, se possível, né? Eu sei que, às vezes, a gente cai na tentação de trabalhar com coisas muito subjetivas, a gente trabalhar com coisas mensuráveis. Então, por exemplo, às vezes eu escuto de alguns clientes, qual que é o objetivo da empresa? Ter sucesso. Tá, o que é sucesso para você, né? Então, isso é muito individual. Então, se a pessoa, se o profissional, se o empresário conseguir colocar no objetivo dele algo que ele possa tangibilizar, exemplo, eu quero trazer a partir do mês que vem, daqui 2 meses, 2 clientes por mês para dentro da minha empresa. Eu consigo saber se está chegando esses 2 clientes ou não. Eu quero começar a posicionar minha marca pessoal, porque eu quero que as organizações comecem a me chamar para fazer palestras. Eu consigo saber se tem alguém me chamando para fazer palestra ou não, tá? Então, eu começaria por aí, objetivo. Sem isso, o restante que eu vou falar fica sem sentido. Estabeleci o objetivo, vamos desenhar a estratégia de conteúdo, né? Hoje aqui na empresa, a gente trabalha muito com o marketing de conteúdo em várias plataformas diferentes, né? Mas não é só a gente começar a produzir conteúdo na internet, fazer stories, né? Fazer vídeos para o YouTube, agora a modinha da vez, TikTok, né? A gente precisa saber com quem a gente quer conversar. Qual que é o cliente que a gente quer atingir, né? A gente sabendo com quem a gente quer conversar nas redes sociais, nas plataformas digitais, aí sim a gente vai começar a desenhar o que a gente vai falar, o que a empresa vai falar, o que o profissional vai falar. Então, é importante que a gente saiba primeiro com quem que a gente quer falar e aí a gente estabeleça o que a gente vai falar, quais serão os temas, né? Estabelecido esses temas, a gente vai para o que a gente chama, né, de cronograma de conteúdo. Quantas vezes por semana, quais serão essas plataformas que a gente vai trabalhar? Porque outro erro, além desse primeiro que eu falei para vocês aí, a questão do objetivo, é a gente também cair no limbo de falar assim, eu vou começar a produzir conteúdo. Tá, mas quando? Né? Onde? Então, é importante que a gente já sete desde o começo ali, quais serão as plataformas, vai ser só Instagram, vai ter blog, a gente vai fazer YouTube, a gente vai fazer Pinterest, quais serão as plataformas e qual a frequência.
Porque aí eu sei, eu consigo me programar também para cumprir aquilo que eu estabeleci. Então, eu preciso saber com quem eu estou falando, eu preciso saber os assuntos que eu vou abordar e, se possível, e é o ideal, que a gente estabeleça também esse cronograma, tá? Então, eu começaria primeiro pelo objetivo e depois estruturando uma bela estratégia de conteúdo também. Pra gente conseguir, né, Esther? A gente conseguir estabelecer esse cronograma, porque senão a gente fala, vou postar um vídeo por semana. Gente, Quem nunca, né? a Quem nunca elaboração do escutou? vídeo é difícil, né? Sim. Se a gente acha que é fácil, a gente começa com os planos, às vezes, muito altos e não consegue suprir aquilo e desiste. Isso, perfeito. E precisa ser até excelente a sua colocação. É importante que seja possível para você, né? Tem gente que fala assim, eu vou fazer um vídeo por dia no YouTube, ou um vídeo que seja toda semana. É possível para você fazer isso? Eu vou postar todos os dias no feed, no feed do Instagram ali, né, onde a gente coloca as fotos. Todos os dias. Você vai conseguir manter? Porque uma coisa também muito importante dentro de qualquer estratégia de comunicação digital, tanto online e offline, é consistência, né? O que tem de gente que começa as coisas e fica perdido no meio do caminho e para, e aí não sabe mais nem por que tinha começado a fazer aquilo. Então, é importante que a gente estabeleça coisas que a gente consiga cumprir, né? É engraçado você falar isso, aí eu já vejo eu várias vezes. Mirella também, com certeza. Deve ter Bruno, uma já galera que pensou. tá assistindo a gente aqui falando assim, Com certeza. O deixa eu pessoal que conhecer deve estar alguém. assistindo a gente, com certeza está pensando em alguém que conhece, certeza. Eu mesma já me vi nas suas palavras, de falar, eu vou postar todos os dias. 2 dias eu desisto. Então, já vamos até fazer uma ponte. Se você está se identificando, se você que está escutando a gente agora, assistindo a gente, conhece alguém, já clica aqui nesse aviãozinho, já manda para essa pessoa aí para ela assistir essa live, que vai ser para ela o negócio, viu? Muito bom. Perfeito. E como que podemos checar se a nossa estratégia está sendo assertiva? Então, aí a gente volta no que a gente falou sobre o objetivo. Uma vez que a gente sabe o que a gente quer, né, para onde a gente está indo, a gente consegue mensurar através dos dados que essas plataformas nos oferecem, que a gente chama no marketing de métricas, né? Não sei se vocês são familiarizados aí com essa nomenclatura, mas que nada mais é do que os dados, né? Que a gente consegue analisar e ver, puxa, essa campanha que eu fiz, ela deu o resultado que eu gostaria? Né? Eu estou conseguindo atrair as pessoas que faz sentido para o meu negócio, para aquilo que eu estabeleci? Então, uma coisa acaba estando muito conectada à outra. Uma vez que eu estabeleci o objetivo, eu consigo analisar de forma muito mais segura os dados que eu vou ter ali das plataformas que eu for utilizar. Bom, fazendo uma colocação, se for venda, eu até acho que seria fácil. Você pode ter as diferentes redes sociais, Instagram, Facebook, aí se você criar um código para cada uma, aí você consegue analisar qual está te trazendo um retorno maior. Sim. E se é um profissional autônomo que não está vendendo um produto, também fica fácil? Desculpa, cortou aqui para mim. Pode repetir? Então, se fosse um profissional autônomo que não está vendendo um produto, que não tem que aí você não teria um código, você não está vendendo nada, você só está tentando conquistar, sei lá, no caso do arquiteto, por exemplo, que ele tenha mais casas para serem projetadas. Como é que ele conseguiria mensurar isso de que rede social que está trazendo mais benefício? Esse código que você está se referindo é o que a gente chama no marketing de pixel, né? É onde a gente consegue saber a origem daquela venda. O pixel, aí para quem não está familiarizado com a nomenclatura, nada mais é do que um porteiro que a gente coloca ali no nosso site, né? Aí cada rede social vai ter um código diferente para a gente saber da onde estão vindo aquelas compras, aqueles pedidos, enfim, aquelas pessoas. Então, é mais complicado, porque aí você precisaria, tem cliente, o que a gente faz aqui? A pessoa que ela é responsável pelo primeiro atendimento, porque geralmente tem um assistente, né? Alguém que acabou, o próprio empresário, o próprio autônomo ali que atende naquele primeiro contato, que ele já pergunte, né? Da onde que essa pessoa está vindo? Se ele trabalha em mais de uma plataforma ali, que
é que ele pergunte realmente, olha, onde você viu? Você viu um anúncio no Google? Você viu a gente pelo Instagram? Foi uma indicação? Porque indicação ainda funciona muito, tem gente que acha que não funciona, mas funciona muito. Então, ele analisar ali através do que ele consegue, se ele não tem esses códigos já devidamente instalados. Entendi. Ó, recebemos uma pergunta aqui. Ou campanhas de marketing? Foi feita pelo Afonso, BR75. Capacitação técnica? Capacitação técnica, experiência profissional ou campanhas de marketing? Gente, é o conjunto, porque assim, É o não conjunto. adianta. Eu vou dar sempre a minha visão, tá? Não adianta eu ter uma excelente estratégia de marketing, estar em várias plataformas, fazer anúncio e ter um produto que seja ruim, né? Que não seja bom. E a capacitação técnica e a experiência trazem pra gente a melhoria contínua, né? A gente vai estar sempre melhorando nosso produto, nosso serviço, entregando sempre o melhor para os nossos clientes. Então, o marketing, ele faz a parte dele, que é trazer novas pessoas. Então, ele vai trazer pessoas que não te conhecem, que não conhecem o seu negócio. Agora, se você não tiver um bom produto, um bom serviço, você não vai conseguir vender mais de uma vez para aquela pessoa, você não vai conseguir receber uma indicação daquela pessoa e você também não vai conseguir com que a indicação, né, no caso da pessoa falar bem de você, ela ainda pode sair falando mal, né, que é pior ainda. Hoje a gente tem as redes sociais aí, o estrago é bem grande. Então, eu acho que é um conjunto, não tem como, não tem eu não vejo que um seja mais importante do que o outro, porque um não vai se segurar sem o outro. Às vezes o marketing consegue até atingir o cliente, né? Mas só que o que vai, a sua capacitação, a sua experiência, que vai, de fato, fechar o negócio. Ele vai atrair, até fazendo um complemento em cima dessa pergunta, acontece também bastante da gente conversar às vezes com o cliente falar, eu quero vender muito, né? Traga muitas pessoas aqui para minha loja. Mas assim, você tem como atender essas pessoas? Porque atrair é uma coisa, agora você vai conseguir atender com qualidade? Porque hoje, da mesma forma que a gente consegue atrair essas pessoas que ficam insatisfeitas, enfim, com o serviço que foi prestado ou que não foi prestado, ela chega nas redes sociais e acaba em 2 segundos com uma autoridade que às vezes você vem construindo ali durante muito tempo. Então, a gente precisa analisar o contexto. Stephanie, voltando naquele começo, você falou, a gente começa esse programa a fazer 1, 2 postagens por semana, e aí a gente começa a relaxar, esquece o que tem que fazer, se perde nas tarefas do dia. Como recomeçar? Como voltar e focar? Então, eu não vejo que seja como um recomeço, né? Porque uma vez que você começa a estudar, né, um pouquinho, até mesmo que você não vai executar a estratégia, você vai contratar uma agência, vai contratar alguém para fazer para você, eu acho que o mínimo de conhecimento você precisa ter, né? Até para você analisar se a pessoa está fazendo da forma correta ou não. Uma vez que você começou a estudar, né, começou a se posicionar, você não vai voltar do zero, né? Você já deu uma caminhada ali. O que você vai fazer é como a gente faz no GPS, né? A gente recalcula a rota. Então, não tá dando certo essa estratégia que eu comecei, essa linha editorial, ela não emplacou, eu achei que o meu cliente queria saber disso, mas ele não quer saber. Então, assim, você não vai desaparecer com aquele conhecimento, né? Você vai recalcular a rota e vai simplesmente refazer aquela estratégia e continuar. Então, eu acho que não é nem um recomeçar, porque o recomeçar já dá aquela impressão que você está começando do zero, né? Então, eu acho que é mais uma questão de você recalcular em cima das métricas que você estabeleceu, que você está analisando ali. Entendi. E aproveitando isso, e uma pergunta que chegou aqui pra gente. Eu vou até ler aqui a pergunta, já é direcionado também ao que eu quero perguntar. Qual que é o impacto de um marketing mal direcionado? Mal feito? Foi feita pela Defaria _Thiago. Um marketing que ele não é bem feito ou ele não é estratégico. Quando a gente fala estratégico, é porque a gente não analisou tudo aquilo que a gente falou, né? A gente não tem um objetivo, a gente não sabe com quem que a gente está falando, nem nada disso. O que acontece muitas vezes é a gente atrair um cliente que a gente não quer. Ou um perfil do cliente mesmo que não se conecta com os valores que a gente tem,
ou realmente você trazer pessoas que não vão comprar o seu produto. Entendeu? Porque são duas coisas diferentes. Às vezes você até atrai um cliente que pode comprar um produto seu. Só que, às vezes, não é um cliente que está conectado com os seus valores, né? Não é aquele tipo de cliente que você quer atender. Então, quando você não pensa nessas bases que a gente está conversando aqui hoje, você acaba perdendo seu tempo, né? Porque ou você vai atrair aquele cara que você não quer atender, né? Não é esse perfil de cliente que eu quero atender. Ou você vai gastar dinheiro, às vezes, com anúncios, enfim, ou tempo ali produzindo conteúdo, atraindo uma pessoa que ela não vai comprar. Ou porque, às vezes, ela não tem budget, né? Ela não tem verba, enfim. Ou não é o tipo de produto que ela compraria. Então, você acaba tendo dois custos ali, né? O seu tempo, que você está ali gastando produzindo, enfim. E também dinheiro se você está investindo em anúncio. Entendi. E então, aproveitando esse foco, como que a gente consegue desenvolver uma linguagem clara para atingir exatamente essa pessoa? Falando a língua que seu cliente consegue entender. O que eu quero dizer com isso, né? É muito comum e muito fácil da gente começar a falar nos termos que a gente entende, né? O arquiteto nas nomenclaturas dele, o engenheiro nas dele. A gente costuma brincar muito que é o juridiquês do advogado, né? Que você senta do lado do advogado e tem vontade de sair correndo, porque ele começa a falar, né, de uns termos que só eles Não entendem. entendi nada. Eu fico perdida. Eu também. Então, mas para ele é muito óbvio, ele vive no meio de advogados, né, lá no fórum, enfim. Então, ele entende que o que ele está falando, né, todo mundo está sabendo. E o que acontece quando você cai nesse limbo aí, né, de começar a usar nomenclaturas que o teu cliente não entende, falar uma linguagem que ele não está habituado? Você afasta, né? Ao invés de você se aproximar do teu cliente, né, ganhar a confiança dele, você vai se afastar, porque se ele não tá te entendendo, a gente não compra de quem a gente não confia e a gente não compra o que a gente não entende, né? Então, quanto mais simples for a nossa comunicação, quanto mais a gente conseguir se conectar com esses potenciais clientes, mais efetiva vai ser toda essa estratégia de comunicação digital, com certeza. A não ser fazendo adendo, porque eu sei que tem arquitetos que vendem para arquitetos, tem engenheiros que vendem para engenheiros, enfim. Se o teu cliente, se o teu público-alvo for alguém que sabe, né, dessas nomenclaturas, você vai conseguir se conectar ainda mais fácil, né? Porque talvez ele veja até mais autoridade no seu trabalho. Então, por isso que é importante a gente saber com quem a gente está conversando. Não existe uma regra que vai valer para todo mundo. Pois é. E o que os profissionais podem fazer para ter mais segurança nessa comunicação? Olha, eu vejo que a segurança ela está muito ligada com duas coisas, principalmente. Primeiro, quando a gente fala de assuntos que a gente domina, né? Assuntos que estão no nosso dia a dia, que a gente trabalha. Então, quando a gente fala sobre algo que a gente vive, que a gente chama de o real deal, né? A gente está falando sobre o que a gente vive, a gente fala sobre coisas que a gente vende. A gente tem mais segurança. Porque a gente não está procurando lá uma teoria no livro para então gravar um vídeo ou vir aqui falar alguma coisa. Então, falar sobre o que a gente vive, falar sobre coisas que a gente entende, ajuda muito, né, a dar essa segurança. E a segunda coisa que não tem muito como fugir é a coisa do, né, você tem que fazer várias vezes até que aquilo comece a se tornar mais natural. Né? Não tem atalho, não tem um caminho ali do meio que você consiga escapar da coisa da prática mesmo, né? Da consistência de você fazer sempre. Muito bom. Entendi. Ô, Estê, a gente recebeu uma pergunta aqui também agora, que é: qual a melhor forma de reconhecer meu cliente potencial? Aí a gente tem algumas maneiras, né? Se a gente está falando de uma empresa, por exemplo, que ela já tem clientes na base dela, o que a gente costuma fazer aqui é rodar pesquisa, tá? Então aí a gente vai entender o segmento, né, da empresa e aí a gente vai bolar algumas perguntas ali para passar para essa base de cliente para a gente entender quem é o perfil de cliente que esse nosso cliente, no caso, está querendo atingir, tá? Essa é uma maneira. Aí vamos imaginar que a gente está falando de um profissional que acabou de sair da faculdade e ele quer começar a trabalhar como autônomo, né? Que nem foi falado aqui. O que ele pode fazer? Geralmente a gente sabe, né, mais ou menos,
ou a gente pode supor, né? E aí vai tentativa e erro também, os tipos de conteúdo que o nosso cliente gostaria de... gostaria não, que ele costuma consumir. Às vezes revistas, por exemplo. O cliente da arquitetura. Que tipo de conteúdo ele consome? E aí muitas dessas revistas têm o que a gente chama de Media Kit. Não sei se vocês já ouviram falar. Que nada mais é do que... Pode explicar. Que um amontoado ali de dados, de informações dos consumidores dessa revista. Tá? Não é muito comum, assim, geralmente as pessoas não sabem mesmo. Então, geralmente, se você entra num site, fala um site aí. Vai, Mirella, sei que... Não, vou falar agora da nossa, a revista Painel da IARP. Estou fazendo propaganda já, estamos aqui. Então, eu não sei se vocês têm, mas assim, geralmente o que acontece? Dentro do site tem lá uma área escrita Media Kit, que é uma área, esse produto, na verdade, né, essas informações, serve para que os anunciantes, né, as pessoas que querem anunciar dentro daquela revista, vejam o público. E o que você pode fazer se você está começando, você não tem cliente, né, você não sabe muito para que lado você vai, e você sabe que o teu potencial cliente é fã aí da Painel e que ele está sempre antenado com as coisas que acontecem. Para você não sair do -1, né, ou do 0, entra nesse site, vai lá e procura Media Kit, baixa aquelas informações, você vai ver média de idade, se é mais homem, se é mais mulher, qual que é o estado que a maioria dessas pessoas estão, outros perfis de consumo. Por que isso é importante? Na hora, por exemplo, de você rodar anúncio, seja no Google, seja no Facebook, enfim, aquelas informações serão muito valiosas, vai ser muito valioso para você. Tá? Então, essa é uma maneira de você não começar exatamente do -1 e nem do 0, né? Já começar um pouquinho mais adiantado. Mas se você tem cliente, pelo amor de Deus, né? Roda pesquisa com as pessoas, vamos entender com quem a gente vai conversar. Sim, é interessante, porque até quando você vai direcionar a propaganda no Instagram, você consegue colocar a idade, né? Eu acho que muita gente não consegue, não tem essa ideia. Pelo menos aqui no Instagram, que eu conheço. Você consegue rodar qual que é a idade que você quer, até qual a distância, né? Alguma coisa assim? Tudo. Tem vários parâmetros que você consegue fazer. E isso é uma coisa tão maravilhosa que faz com que você economize dinheiro, gente. Quem não quer economizar verba de marketing, né? Todo mundo quer economizar. Então, você consegue ser mais cirúrgico, mais assertivo. Por exemplo, se você sabe que o teu público são pessoas que têm mais de 30 anos, para que você vai anunciar para quem tem menos? Exato. Se você quer vender só para mulher, teu público-alvo, vamos imaginar, eu quero o meu público-alvo são mulheres. Para que você vai rodar para homem? Você entende? Então, assim, é uma ferramenta tão inteligente que a gente precisa usar, né? Todos esses parâmetros a favor da nossa estratégia, né? Que a gente otimize ali todos os recursos. Sim, e temos mais uma pergunta aqui, Esté. Falando especificamente da área técnica de engenharia, arquitetura, agronomia, existe dificuldade em mídias sociais? Foi feita pelo Afonso BR-75. Que tipo de dificuldade? Se ele deu uma especificada? Não. Não, mas eu acredito que seja porque nós acabamos que não estamos acostumados, né, a desenvolver o marketing. A gente fecha muito em projeto, essas coisas mais concretas. E aí chega no momento de falar, você pode observar que a gente sofre um pouco, a gente teve que treinar, fazer cursos, então acaba que a gente tem essa trava, né? Como que a gente pode melhorar, ou se você tem percebido que tem muita gente dessas áreas que tem essa dificuldade? Gente, tem muito, são profissões muito tradicionais, né? Assim como os contadores, assim como os advogados, que não estavam habituadas a se expor, né? A chegar aqui, fazer uma live, a abrir um canal no YouTube, começar, enfim, a se movimentar no digital. Eu acho que eu tenho uma máxima, né, gente? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, quanto antes você está aqui nessa live, então você já está assim, ó, na frente, anos-luz de muita gente aí do seu mercado, do seu segmento. Então, anota tudo isso que a gente está falando aqui, né? Eu te garanto que já vai ser um bom caminho andado. E não é só com você, sabe? Assim, toda a profissão, todas as áreas
tem as suas dificuldades, né? Tem conselhos que são rigorosíssimos, como o da medicina, por exemplo. Tem várias coisas que eles não podem fazer, várias coisas que eles não podem falar. Os advogados também, se não me engano, também tem várias barreiras. Então, cada área ali tem os seus empecilhos. Mas com relação à falta de habilidade que a gente tem, né? Porque a gente não está acostumado a se expor tanto, tem vergonha, né? Do que as pessoas vão pensar, fica tímido, não sabe o que falar, ou acha que está falando besteira, enfim. Isso são coisas que ninguém vai poder fazer por você, né? Você mesmo vai ter que aprender e cada vez ir ficando melhor. Entende? Então, caminho do meio, gente. Prática, tem que prática, estudar, prática, prática. Isso mesmo. Uma perguntinha. Se esse profissional que está começando, que não sabe como começar, o que é importante? Você acha, principalmente na nossa área, de engenharias e arquitetura, é interessante contar e mostrar muito a sua vida pessoal ou vai direto para os produtos, para os serviços? O quão interessante é compartilhar a sua vida? Olha, eu acho que compartilhar de maneira estratégica, né? Tem pessoas que confundem, acham que é o Big Brother, né? Tem que mostrar 24 horas por dia a vida. E não é assim, né? Principalmente quando a gente fala de um Instagram que ele tem um propósito, né? Que é do negócio, que é de posicionar a marca. A gente precisa usar essas partes do nosso dia, né? Que não tem a ver com o nosso produto, que não tem a ver com o nosso serviço, de forma estratégica, que de alguma forma aquilo se conecte. É o que a gente chama de conteúdo lifestyle, né? Que a gente mostra um pouquinho da nossa vida, um pouquinho dos nossos valores, um pouquinho das coisas que a gente gosta. Eu acho muito importante, porque a gente volta no que a gente estava falando, pessoas se conectam com pessoas. Então, você só chega no meu Instagram para ensinar as pessoas, né? Uma hora cansa, ninguém gosta de aprender o tempo inteiro, né? Esther, uma pergunta, fiquei curiosa agora. Você acha legal dividir o perfil profissional do pessoal ou a própria pessoa fica com o perfil pessoal e já posta tudo que ela quer, tanto no pessoal quanto no profissional? Tipo, de pessoal e profissional no mesmo perfil. De novo, não existe uma regra, né? Assim, não adianta eu falar assim, olha, gente, é só o perfil pessoal, só o perfil profissional. Tem que entender o contexto, porque que nem eu até citei, muitas vezes acontece de ser uma empresa que tem alguns sócios, né? Então, assim, imagine quem vai ficar ali. Então, tem situações e situações. Mas numa situação, por exemplo, que seja um autônomo, um profissional liberal ali, que ele trabalha sozinho, né? Não tem nenhum sócio, eu aconselharia, num primeiro momento, né? Mas aí é teste, usar um único perfil, tá? Porque aí você não fica com a coisa de ter duas contas para ficar administrando. Então, eu usaria, porque para mim, assim, pessoal e profissional é uma única pessoa, né? Então, eu não vejo tanto sentido. Mas aí vai também se a pessoa se sente confortável. Às vezes a pessoa posta muita foto com os amigos, ou coisas assim, que ela quer ter ali a privacidade dela, e é super ok. O que não pode é ela esquecer do perfil profissional, esquecer, na verdade, que ela precisa dar pessoalidade também para esse perfil profissional. Né? Ela precisa ter cuidado, carinho e também trazer essa humanização para lá. É uma coisa que a Esther, inclusive, é minha amiga pessoal, né, gente? Então, ela sempre puxa a minha orelha. Ela fala, Fabiola, todas as pessoas que estão te assistindo podem ser um possíveis clientes, né? Um possível cliente seu. Então, você presta atenção que você coloca. Nossa, e eu separei perfil pessoal e profissional. Que eu falei, não. Fiquei preocupada, confesso. Essa é uma situação, por exemplo, que é mais indicado, né? Não só porque pode ter um potencial cliente. Lembra que a gente falou de indicação? A pessoa que conhece a pessoa e que pode estar vendo ali o teu perfil e pode simplesmente, nossa, que legal, a Fabiola trabalha, né, ali com tal coisa. Eu conheço o João ali que precisa de uma engenheira, precisa fazer tal coisa. Então, a gente precisa realmente tratar o nosso Instagram como um trabalho, né? No trabalho, a gente não fica fazendo oba-oba o dia todo, enfim. Então, a gente tem um comportamento diferenciado ali. Pois,
Nós recebemos uma pergunta aqui que é super válida. Vale a pena usar o LinkedIn para divulgar marca ou não? É só uma rede social? Qual a rede social mais indicada? Então, eu sou da seguinte teoria. Eu vou até fazer uma analogia aqui. Se eu vou para a guerra, eu não escolho as minhas armas. Então, eu gosto de trabalhar em todas as plataformas, tá? Obviamente que dependendo do seu segmento, por exemplo, vamos supor que seja alguém da área da beleza, que não é o caso aqui da live dos assuntos que a gente está tratando. Mas vamos entender, uma pessoa da área da beleza. Será que faz sentido? Será que ele tem um potencial cliente? Ela vai conseguir gerar conteúdo que seja atrativo para quem está ali no LinkedIn? Que está geralmente fazendo duas coisas, né? Ou fazendo negócio ou procurando emprego. Então, hoje a gente entende que o LinkedIn está mais voltado para essas situações. Então, a gente precisa entender o nosso público e aí a gente vê, será que vale a pena a gente gastar energia com mais essa rede social? Então, precisa entender com quem a gente está conversando, mas super, super vale a pena. Eu, por exemplo, nas estratégias que a gente faz aqui, como também são segmentos mais tradicionais, a gente usa LinkedIn em tudo. Entendi. A gente acabou pulando uma pergunta aqui, Esté. Quais são os maiores problemas da área? Eu acho que é na questão de não humanizar. Eu acho que a pergunta veio na hora que a gente estava falando da questão das marcas humanizadas ou não serem humanizadas. A pessoa que mandou pode até confirmar se é isso, mas você acha que esse é um dos maiores problemas da área de engenharia, arquitetura e agronomia? Eu acho que é um dos maiores problemas dessas profissões mais tradicionais, né? Que a gente não entende que as pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, quanto mais você conseguir se conectar com essas pessoas que você está atraindo ali para o teu perfil, que são potenciais clientes, mais fácil de você gerar essa confiabilidade e mais fácil dela comprar de você, né? De novo, a gente não compra de quem a gente não confia e a gente não compra o que a gente não entende. Então, se a gente tiver sempre isso em mente, toda vez que a gente for, né, fazer alguma coisa nesse sentido, isso já ajuda muito. Então, a gente precisa ter isso sempre em mente. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. Eu acho que você estava respondendo também quais ferramentas estão entregando mais. Você já chegou a responder essa pergunta? Foi nessa pergunta, eu acho que que fomos derrubados pelo Instagram. Mas quais ferramentas estão entregando mais hoje? Como a gente consegue ver esses melhores resultados? Ou como que a gente consegue ver o resultado em si? O resultado a gente consegue ver através das métricas, né? Desses dados que as redes sociais fornecem para a gente. Então, também uma coisa muito importante, que se a gente vai levar o nosso Instagram, essas plataformas de forma profissional, que a gente realmente coloque lá nas configurações, por exemplo, do Instagram, tem como você tornar a sua conta profissional. E a partir do momento que você torna a sua conta profissional, você tem esses dados para analisar, né? E assim, eu vou falar de novo aqui da nossa experiência. O que entrega hoje para a gente, falando de Instagram, né, que é a ferramenta que a gente está usando, o que vem entregando melhor, né, vem distribuindo o nosso conteúdo sem que a gente precise anunciar para isso, é o Reels, né? Então, essa ferramenta nova, nem tão nova, né, porque desde o ano passado praticamente. Então, a gente tem resultados melhores utilizando ela. Então, ela está sempre na nossa estratégia de distribuição de conteúdo. Mas eu quero até fazer um parênteses que eu acho legal falar. O Instagram, ele é uma ferramenta social, né? Ninguém vem aqui buscando comprar nada. A gente vem aqui para olhar foto, né? Para ver uns videozinhos, ver uns gatinhos, cachorrinho, coisas assim. Então, a gente precisa entender o comportamento da pessoa, do usuário que está dentro do Instagram, que é diferente do comportamento de quem está, por exemplo, pesquisando alguma coisa no Google ou pesquisando alguma coisa no YouTube. Tá? Então, às vezes, eu falo para você, eu só falaria até de forma leviana, a melhor ferramenta é o Reels. Depende, né? Porque, assim, se eu for olhar para o YouTube, por exemplo, é uma ferramenta muito mais certeira. Porque eu produzo um conteúdo lá, um vídeo, quem está procurando, ele está interessado, né, naquele vídeo. No Instagram, não, ele tá passeando aqui pelo feed, de repente eu vi o vídeo da Fabiola. Deixa eu ver o que essa menina tá falando. Então, é muito diferente o comportamento, tá? A gente precisa entender quem é o nosso público, aonde o nosso público está
e o que, que a gente quer ali com aquela ação também. Entendi. Perfeito. Pois ter aqui uma outra pergunta. Deixa eu achar ela aqui. O que é mais importante? Números? Números é importante ou qualidade de conteúdo é mais importante? Como assim, números? Eu acho que números de seguidores ou a qualidade do conteúdo, né? Não, eu acho que é Seguidores. número de postagem. Postar muito ou postar pouco com qualidade? também, pode ser. Também. Olha, eu sou da opinião que antes de você ficar bom, você primeiro precisa ser frequente, né? Então não adianta você esperar, porque a gente acaba caindo em outra Depois vala. disso, o que é seguidores? Qual que é a pergunta de A seguidores? pessoa, qual que é mais importante? Número de seguidores ou qualidade do conteúdo? Qual que é mais importante? Então, sem um Porque às vezes uma conteúdo bom, pessoa você não atrai tem tanto pessoas. de seguidores e o conteúdo, ó. É porque assim, você não vai ter, você concorda que as pessoas, elas chegam no teu perfil, a não ser que você seja uma celebridade, você acabou de sair do Big Brother, né? Ou você seja uma celebridade de novela. Se você é um ser humano comum, né? Um profissional comum, normal, você vai ter que dar alguma coisa em troca para aquelas pessoas ficarem ali te acompanhando, certo? Então, se você não tiver um conteúdo bom, você não vai ter pessoas ali. Aí tem gente que vai falar assim, mas e se eu rodar anúncio? Tá, você vai rodar anúncio, você vai atrair aquelas pessoas, mas quem te garante que elas vão ficar? Né? Ela não vai ficar ali. Ou se ela ficar, ela não vai comprar de você, porque ela não está se relacionando. Vem da relacionamento. Então, se você não tem um relacionamento com a pessoa, de alguma forma, ela potencialmente não vai comprar de você. Então, eu encaro muito a questão dos seguidores, né? Lógico que, assim, para você crescer hoje a sua base, você precisa investir em anúncios, você precisa distribuir, está lá produzindo conteúdo, está só contando com a boa vontade do tio Zuc, né? Do dono do Instagram para distribuir o seu conteúdo, vai ser bem complicado. Então, uma vez que você faz o conteúdo, você distribui aí através dos anúncios, essas pessoas que forem ficando ali, que forem chegando no seu perfil, elas vão ficar se o que você estiver falando for relevante para elas. Se não for relevante, você só gastou dinheiro mesmo. É verdade. Eu acho que a gente tem mais perguntas. Vamos lá. Eu acho que tem uma do Bruno. Primeiro era da minha, mas posso fazer a minha. A minha seria como lidar com os feedbacks e a importância deles. Bom, eu acho que sem feedback a gente não tem como fazer o que a gente chama de melhoria contínua, né? Eu só melhoro se eu consigo ter algum tipo de feedback. Seja esse feedback, por exemplo, através das métricas que a gente estava falando, né? Analisando os dados, porque é uma maneira de se ter um feedback, ou seja através do feedback de um cliente. Eu sempre pergunto, eu particularmente eu gosto, porque eu só consigo entregar mais e melhor para o meu cliente se eu sei aquilo que eu estou fazendo e que não está agradando tanto, ou que ele gostaria que fosse feito de uma outra maneira. Então, eu sou, assim, muito defensora do feedback, porque eu acho que a gente só tem a ganhar profissionalmente, né? A gente só consegue melhorar e evoluir se a gente tem um ponto de comparação, tem alguém ajudando a gente a enxergar o que a gente não está fazendo tão bem. Uhum. Pois, Tê, para quem está iniciando, qual que é a sua dica? A minha dica? Começa, gente. Com o que você tem, sabe? Tem uma frase que ela ficou até meio... tem gente que não sabe entendê-la muito bem, que é a seguinte: feito é melhor do que perfeito. O que não significa que você vai fazer de qualquer jeito, tá? A gente faz o melhor que a gente pode, com as condições que a gente tem, até a gente ter condições de fazer melhor ainda. E aí entra o feedback, né? Entra a melhoria contínua que a gente estava falando. Então, eu acho assim, você não tem budget, você não tem verba disponível para pagar uma agência, para contratar um social media, enfim, não tem. Você está saindo ali da faculdade, mas você quer começar a prospectar seus clientes. Gente, usa esse aqui, ó. Quanto que a gente pagou para estar aqui agora? Nada, né? A gente está gastando o nosso tempo aqui, né? Investindo o nosso tempo.
mas é 100% gratuito, né? Começa com uma ferramenta. Usa o Instagram, né? Se fizer sentido aí para o público que você quer atingir. Começa lá a postar 3 vezes por semana, mas com consistência. É 3 vezes? Então é 3 vezes. 3 vezes não são 2, né? Começa ali a fazer stories todos os dias, pelo menos uns 10 stories, 5 pelo menos ali, né? 5 a 10 stories. Mesclando um pouquinho dos seus bastidores, o que você está fazendo. Está fazendo um curso, está participando do evento? Posta, gente. Não tem como teu cliente, teu potencial cliente, saber o que você está fazendo se você não mostrar para ele, né? Então é muito importante. É outra coisa também que eu vejo o pessoal, às vezes, esquecendo. Gente, participou de um evento que é da tua área, que vai ajudar você a melhorar, a desempenhar melhor o seu trabalho? Posta. Né? Tá fazendo um curso que é diferente, que é reconhecido no teu meio, posta, né? Se a gente não comunica para o mercado o que a gente está fazendo, aonde a gente está colocando o nosso tempo, né? Para onde a nossa empresa está indo, não tem como as pessoas ficarem sabendo. Então eu escolheria, tá começando hoje, quer começar a fazer essa estratégia de comunicação digital, começa com uma ferramenta. O Instagram geralmente ele é mais intuitivo, ele é mais fácil, né? Ali da gente fazer as postagens, né? Bem mais simples. Então, tenha consistência, estabeleça todos aqueles passos. Se você chegou atrasado na live, depois o pessoal vai falar onde que vai estar disponível, assiste de novo, anotando tudo certinho. E aí começa, sabe? Aí conforme você for analisando os dados, for tendo feedback das pessoas, muita gente chega e fala, putz, que legal que você gravou aquele vídeo, me ajudou. Nossa, que legal os stories que você fez mostrando tal coisa, me ajudou também. Esses feedbacks vão te ajudar a ir melhorando. Aí, conforme você for tendo recurso, aí você vai fazendo os investimentos. Entendi. Pode falar, Bruno. Posso? E para quem está começando, tem alguns aplicativos, não tem, que te ajudam? Porque às vezes é difícil você se programar, colocar todo dia naquela hora certinha. Tem alguns aplicativos que você já consegue programar a tua semana inteira, já fazer um feed na segunda, ou na quarta, ou na sexta. Ajuda, não ajuda? Você acha que isso atrapalha? Super ajuda. Só que hoje, por exemplo, a gente utilizava uma ferramenta que é muito famosa, né? Que é o MLabs. Só que eles tiveram um problemaço, assim, com o Instagram, né? Foi derrubado e tal. Então, hoje, o que eu aconselho e o que a gente faz aqui? Tem a própria ferramenta do Facebook, né? Você entra lá, eu acho que é Business... deixa eu ver aqui que eu já te falo certinho o nome. Tá como agendador mesmo. É business.facebook.com e aí você entra na tua conta mesmo, tá? E lá você tem calendário. E aí você consegue programar. Você escolhe lá a sua conta certinho, né? Você quer só Instagram e Facebook. E aí você agenda esses conteúdos, tá? Separa um dia na semana. Eu gosto de coisas produtivas. Então, assim, em vez de você ficar fazendo picadinho, né? Todo dia, e correr o risco de acontecer alguma coisa, não dar tempo de postar, não conseguir, enfim. Reserva um dia da semana. Segunda-feira de manhã, eu vou, né, produzir o conteúdo das minhas redes sociais, da minha rede social, enfim. E aí você senta na segunda-feira, no domingo, no sábado, enfim, o dia que fizer mais sentido aí. E aí você já agenda. Geralmente a gente agenda para 15 dias, para você ter noção. Que é para sempre trabalhar adiantado e não correr risco de, às vezes, né, dar algum problema, algum cliente precisar de alguma coisa e a gente correr o risco de atrasar, né? Ou de não fazer. Então, eu acho que é legal também trabalhar aí com espaçamento de 15 dias. Ó, recebemos uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante. Patentear marca é válido ou só se a marca for relevante? Foi pelo De Faria também. Patentear no sentido de você formalizar? Registrar. Isso. Registrar. Sim, eu acho que sim. A partir do momento que você... Isso eu acho que é até importante para a gente falando até de mindset, né? Da gente virar a chavinha e se enxergar como uma empresa, né? Porque muitas vezes a gente, principalmente o autônomo, né? A pessoa que ela não tem uma empresa ali, ela fica naquela, né? Ah, mas eu não sou uma empresa. Não, você é uma empresa, você não tem cliente, você não vive disso. Você é uma empresa. Então, eu acho que essa formalização, ela ajuda até a gente começar com esse processo, né, de entender que nós somos uma empresa, temos que nos comportar como uma empresa e fazer os investimentos que as empresas fazem também. Então, eu acho importantíssimo. Quanto antes, né? Eu sei que nem, né, cada um tem ali um processo, mas assim que possível, eu aconselho, com certeza. E temos mais uma. Vale a pena vincular as postagens do Insta e do Facebook?
Eu acho que isso é muito ligado ao público, né? Se você tem no Insta é um público X, o Facebook é um público Y. Então, eu acho que vale a Olha, eu pena, vou falar Esther. como Responda a gente você. tem isso, obviamente, tem isso sim. Mas o que eu gosto como eu gosto de trabalhar, tá? Geralmente a gente cria um conteúdo pilar. No nosso caso aqui é sempre YouTube. Mas vamos imaginar que a pessoa, ela cria pensando no Instagram e no Facebook. Eu distribuiria nos dois. Ah, eu fiz um post pro Instagram, coloca no Facebook. Por quê? Muitas vezes, e você pode ter certeza, né? A pessoa ela não vai ver nos dois lugares. Às vezes a pessoa que ela entra no Facebook, ela não entra com tanta frequência no Insta. Ou a pessoa que entra muito no Insta, ela não entra com tanta frequência no Facebook. Então, eu acho que você tem uma ferramenta só de agendamento. Gente, é só clicar. É um botãozinho em cima e outro embaixo. Pronto. Entendi. Né? Oi, Por via Esther, das dúvidas, vamos distribuir. eu acho que a gente tem 1 minuto para a live encerrar. Para o Instagram Eita, derrubar bom. a gente novamente. Então, Bruno, se você quiser finalizar a live. Não, então eu não acho que vai acabar, porque vai contar depois que a gente abriu a segunda vez. Então tá mais ou menos a meia hora só correndo, então a gente acaba tendo esse extra, porque a gente recomeçou a live. Mas se a gente quiser terminar dentro do tempo programado, sim. Eu tô tranquila, gente. Se Mas, tiver mais pergunta, pode ir. agora que você mencionou, eu tenho uma pergunta assim, nesse lance do YouTube, o que você acha? O ideal seria você gravar um vídeo e aí dele você consegue tirar tudo. Você consegue tirar um post, você consegue tirar uma coisa para o Instagram, você consegue pegar só o áudio e fazer um podcast. Ou seja, você trabalha uma vez na semana e gera conteúdo para a semana inteira. Basicamente isso. Então, assim, a gente faz isso aqui também, né? A gente chama de conteúdo pilar, né? Então, a gente cria um conteúdo que é baseado no público que a gente quer atingir, tá dentro da nossa linha editorial, né? Tá conversando com toda a estratégia que a gente fez. E a gente cria esse conteúdo, a gente roteiriza, né? Senta para gravar com o nosso cliente, senta para gravar. Eu também gravo para o YouTube, comecei a gravar. Então a gente senta para gravar. E desse conteúdo, o que eu faço? Eu faço a distribuição. Então, o meu conteúdo pilar, ele é o YouTube. Para mim e para os meus clientes. E aí, o que eu faço com as redes sociais, LinkedIn, enfim. A gente distribui esse conteúdo. Só que não é distribuir de qualquer maneira, né? A gente vai colocar no formato de cada rede. Então, que nem você mencionou, o podcast. Então, eu extraio esse áudio e distribuo nas ferramentas de streaming, né? Então vai para o Spotify, da Apple, enfim, para todas elas. A gente usa até uma ferramenta específica que já faz isso automático aqui para a gente, né? A gente coloca em um lugar e ela já distribui, que é muito legal também. Aí a gente pega esses cortes que fazem sentido, que eu vejo também muita gente pegando, saindo, cortando, né? Umas coisas que não tem começo, meio e fim. Então, esse corte, ele precisa passar uma mensagem, né? Ele precisa ter um começo, ele precisa ter um meio e precisa ter um fim. Mesmo que ele tenha 30 segundos. Precisa fazer sentido, tá? E aí a gente pega esses cortes e vai fazer a distribuição. E distribui até no TikTok, por exemplo, que não é uma rede social hoje que o nosso público-alvo esteja, né? E nem o público-alvo dos nossos clientes, mas a gente enxerga que é importante já começar a distribuir conteúdo lá também. Até porque o Instagram também não era o que é hoje, né? Então a gente já começou esse processo por lá também. Agora, aproveitando que a Esther falou, eu não tô me aguentando aqui querendo fazer propaganda do nosso podcast. Do podcast da Painelcast. A revista Painel agora tem um podcast também, que é o podcast onde participa eu, a Mirella, o Bruno. A gente sempre entrevista os convidados e o último podcast que a gente fez foi de parcelamento e uso do solo. Tá bem interessante, tá em todas as ferramentas de streaming. Google, eu não sei como chama do Google, mas tem o Spotify, o Deezer, tá no site da IARP, é só vocês checarem lá e ouvirem. Vocês estão convidados, já temos 10 episódios e tá bastante legal. E a IARP tá cada dia mais trazendo conteúdo para vocês. É isso, gente. Era a minha propaganda. Não esquecendo de dar o crédito para Daniela Antunes, Sim. que é a nossa grande editora, que faz o milagre depois que a gente faz a entrevista. O milagre da edição? Sim, a gente tem o milagre da edição.
Porque aqui, como somos profissionais, né, das áreas de engenharia, arquitetura e agronomia, acaba que não fomos ensinados na faculdade como falar, como fazer o nosso marketing, como... E eu acho que é um conteúdo que tinha que ter na faculdade, porque a gente sofreu um pouco, a gente sofreu. Nos princípios a gente não travava para fazer as perguntas, agora está começando a fluir, né? Como você disse, faça o mínimo, tente pelo menos, né? E a gente está tentando e está cada dia desenvolvendo mais. E isso é, tipo, é um exemplo para a gente, um exemplo para você que também está começando. Tenta novamente e vai, que um dia você consegue chegar lá. E não dá um orgulho de você olhar, você falou que vocês já estão com 10 episódios. Você olha o 10º e olha o primeiro, você fala, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso, né? Assim, você olha e você fica... Gente, e é isso, você tem que sentir vergonha. Se você olha hoje o que você fez ali e você não sente vergonha, você começou tarde demais. Então você tem que sentir vergonha. Já recebi a mensagem aqui da Daniela falando que ela tá orgulhosa da gente, que a gente tá conseguindo conversar sozinho. Olha aqui, ó, tá vendo? E em sincronia, né? Tá rolando super. Parabéns, viu? Não, e aí, tem mais uma pergunta. Nessa parte da hora que você está fazendo a gravação, uma recomendação, você acha que vale a pena tentar roteirizar? Bruno, fica muito... Você pode só repetir, porque tá travando aqui para mim você. Tá, de novo. Quando você vai fazer uma gravação para o YouTube, você acha interessante já escrever, já roteirizar, ou vai no improviso, faz na hora? Bom, eu sou a favor da roteirização. Porque aí, até uma dica aí, né, do que a gente falou, da questão da segurança. Como ter mais segurança? Além da gente falar sobre assuntos que a gente domina, quando a gente sabe o que a gente precisa falar, né, sobre aquele assunto, tem começo, meio e fim, é muito mais simples, entendeu? E a beleza, por exemplo, do YouTube, que são esses vídeos que depois vão passar por uma edição, é que tá tudo bem você pegar o roteiro e ler, entendeu? Ah, eu li essa parte aqui, entendi que aqui no começo eu preciso me apresentar, eu preciso falar sobre o assunto do vídeo, e aí eu dou uma pausa, porque às vezes vem uma vinheta ali, tá, beleza, eu já sei disso. Aí depois da vinheta, o que eu tenho que fazer mesmo? Ah, eu tenho que fazer uma chamada pro pessoal se inscrever. Ah, então deixa eu ver aqui mais ou menos o que eu tenho que falar. E você pega e olha. Isso dá uma paz, uma tranquilidade, porque você tem um papel que você pode simplesmente dar um tempinho aqui, ou tá no seu computador, no tablet, enfim, onde você estiver usando como apoio. Eu sou super a favor, eu acho que o conteúdo ele fica muito mais rico, muito mais dinâmico, é bom para você que está gravando, é melhor ainda para quem está escutando, né? Porque não fica uma coisa muito prolixa ali, a pessoa parece que não sabe o que está falando direito. Então, eu acho que é um ganha-ganha. E acaba ajudando a evitar os vícios de linguagem, o né e tudo mais. Não, nem fala, Bruno. Porque no começo a Daniela fez um episódio de 1 minuto só com meu. Eu viro também. É ótimo, é ótimo. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai testando, vai melhorando, né? Cada dia mais. Com certeza. Mas então eu acho que é isso. Mais alguém tem alguma pergunta para a Esté, que a gente passa aqui para vocês? Se vocês não tiverem mais perguntas, eu acho que a gente já pode encerrar, que já está dando 1h10 de live. Tirando que derrubaram a gente, né? Então, vamos dar um desconto. Eu acho que não tem mais perguntas, Bru. Não. Então tá, Esté, tem alguma colocação final que você queira? Quer fazer um pouco da sua propaganda também, por favor? Não, gente, só agradecer novamente pelo convite. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Espero que a gente possa repetir em outras oportunidades. Muito obrigada por todo mundo que participou, mandou pergunta. Enfim, se vocês quiserem, como eu falei, eu estou produzindo mais conteúdo, né, com mais frequência, porque aqui não é casa de ferreiro espeto de pau, né? A gente tem já querem te contratar. Aí, ó, já estamos atingindo os clientes aqui. Como fazer para falar para o cliente sendo que você não faz aquilo. Então, eu comecei a ter mais consistência também na minha produção de conteúdo. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, quer me acompanhar, Stephanie.sw aqui no Insta e Stephanie Gonçalves lá no YouTube. Um vídeo toda semana. Muito bom. Muito bom.
Então é isso, gente. Icê, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Até a próxima. E combinaremos outras lives. Obrigada. Provavelmente, se eu conseguir, né, salvar essa live, vamos passar essa live para podcast, que vocês podem ouvir novamente. Ou se não conseguimos salvar essas lives, a gente grava um podcast especial para parte 2. Vamos sim, depois vocês me passam para eu poder divulgar também. Gente, tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.